Aí, oficialmente estamos ao vivo, sejam bem-vindos à 19ª aula do programa Ergonomizando com Débora Dengo. Nossas aulas toda segunda-feira às 5 da tarde. E hoje o tema é por que atuar com ergonomia, né? Especificamente em 2021, que é o ano que a gente está entrando agora, né? Estamos hoje em 4 de janeiro, nossa primeira aula do ano, então feliz ano novo para todos. E a gente vai abordar esse tema porque eu sei que muitas pessoas estão pensando em começar a atuar com ergonomia, tá? Então, inclusive, já quero começar perguntando, mandem aí no chat quem já atua com ergonomia para eu ter uma noção de como que a gente está e de quem está pensando em começar a atuar, para eu saber se aqui tem mais gente que já atua ou se tem mais gente que está aspirando para começar a atuar. Manda aí no chat para eu saber. Mas independente de quem você seja, essa aula serve tanto para quem está começando ou está pensando em começar, quanto quem já atua. Por quê? Quem está pensando em começar agora vai sentir uma segurança, vai ver, né, os benefícios de começar nesse ano, por que começar a atuar nesse ano. E quem já atua vai dar aquele ânimo, né? Talvez vai ver algo que ainda não tenha visto, né? Vai dar aquele empurrãozinho, aquele ânimo para você continuar os seus trabalhos em 2021 com mais energia, mesmo depois dos perrengues que a gente passou em 2020, né? Deixa eu ver aqui. Quero começar em 2021, várias pessoas. Que maravilha, Fernando tá pensando ainda, Camila, quero começar. Aí, ó, José de Portugal, que maravilha, seja bem-vindo. Ó, Ilimar já atua há 6 anos. Tá, acho que uns 60, 50, né? De quem vai começar a atuar agora e de quem já atua, né? Talvez 50, 50, tá bem parelho, maravilha. Gente, por que da importância dessa aula de hoje, tá? Por que a gente vai abordar esse assunto hoje? Primeiro, para você ter aquela segurança, né? Não, é isso que você quer? Ou você está em cima do muro, você vai ter uma segurança para poder fazer boas escolhas, né? E para você que já atua, ter um incentivo, né? Estamos no mesmo barco. Para quem não me conhece, eu sou a Débora Dengo, sou fisioterapeuta e atuo com ergonomia há 7 anos. Então, eu tenho um histórico para poder compartilhar com vocês e nessa aula de hoje eu vou mostrar razões para você começar a atuar com ergonomia este ano. Tanto razões específicas relacionadas ao ano de 2021, o que a gente tem de mudança, de atualização e tudo mais, e razões genéricas, né? Globais, digamos assim, para você começar a atuar com ergonomia. Eu vou começar com as razões, com os motivos globais, né? Relacionadas à ergonomia, principalmente porque tem muitas pessoas aqui que não atuam ainda, então pode ser que tem coisas que você não saiba ainda sobre começar a atuar com ergonomia, eu vou te contar hoje, e depois eu vou abordar razões específicas do porquê é uma boa você começar a atuar com ergonomia este ano, tá? Vamos lá, gente. Primeira razão para você começar a atuar com ergonomia, porque você não precisa de uma graduação específica, fazer uma faculdade disso, tá? O que significa isso? Muitas pessoas me perguntam ou comentam: "Ah, eu não vou para essa área de ergonomia porque eu já tenho uma faculdade, vou ter que fazer outra", pensando que existe uma faculdade de ergonomia que você tenha que fazer, etc. Isso não é verdade, tá? A ergonomia, em cada país, ela é abordada de uma forma diferente. Por exemplo, eu fui para a Itália em um congresso internacional em 2018, se não me falha a memória. Lá na Itália, eu descobri que lá existe sim uma graduação que as pessoas fazem um curso superior que elas se formam em ergonomia, né? Que se chama técnico da prevenção em italiano.
Em outros países é diferente. Aqui no Brasil não existe uma faculdade que você faça que você precise fazer para atuar com ergonomia, não tem nada específico, tá? A principal especificação para começar a atuar com ergonomia é que você tenha já uma graduação de nível superior e você, a partir dessa sua graduação de base, independente de qual seja, não, muitas pessoas pensam, né, que é só o fisioterapeuta ou só engenheiro de segurança, não. A partir da sua graduação de base, de diversas graduações, você se capacita em ergonomia, de diversas formas também, tem várias formas de capacitação em ergonomia, análise ergonômica, etc. E aí você começa a atuar nas empresas. Então, a primeira razão é que você não precisa desembolsar R$ 200.000 numa faculdade ou numa segunda faculdade para você atuar com ergonomia, né? Você pode usar a sua graduação de base, que você já tem ou que você está se formando agora, e se capacitar em ergonomia para atuar. Então, se você for, de repente, assim, vou dar o meu exemplo, né? Sou fisioterapeuta, atuo com clínica há muitos anos, estou cansada, já estou com dores. A gente sabe que a clínica da fisioterapia é bem puxada, né? Quero mudar de área, é uma ótima opção, né? Ou sou educador físico, profissional da educação física, que eu descobri há poucos dias que os profissionais da educação física não se intitulam educadores físicos, que é errado, só que a gente que não é profissional da educação física, a gente não tem esse conhecimento, né? A gente usa educador físico e eu descobri que é errado. Então, os profissionais da educação física, uma grande parte atua em escolas, outra parte atua com personal, por exemplo, em academia. Tô cansada, por exemplo, agora as escolas fecharam, muitos professores de educação física foram demitidos por conta disso, né? Que é uma disciplina muito prática. Ou as academias, atuo com academias. As academias fecharam na pandemia, né? Muitas delas, muitos profissionais também foram demitidos. E ao contrário disso, a ergonomia, por exemplo, nunca fechou as portas. Eu trabalhei todos os meses da pandemia. Muitas coisas eu consegui fazer remotamente, mas todo mês eu tive trabalhos aqui na minha empresa de ergonomia. Então, é uma área que também esses profissionais podem explorar e não conhecem, como vários, dezenas de outros, engenheiro de segurança, fono, terapeuta ocupacional, médico, enfermeiro, enfim, é uma lista gigante que eu demoraria muito tempo aqui, né, para falar tudo, mas o que acontece? É uma área gigantesca e que muitos profissionais não têm a noção de que pode entrar, né? Por isso dessa aula de hoje. Então, primeira coisa, você pode usar, né? Primeira razão, você pode usar a sua graduação de base. Às vezes você está insatisfeito com a sua profissão de base, ou aconteceu esses incidentes aí da pandemia, muitas pessoas sem trabalho. Na ergonomia a gente manteve com nossos trabalhos, com trabalhos novos, inclusive, né? Que a gente não tinha antes. Home office, essas coisas, não era uma demanda que a gente tinha e agora tem muito, né? Então, assim, essa é a primeira razão, né? Você pode usar a sua graduação de base, não precisa fazer uma faculdade extra, nada disso, para fazer, né? Para atuar com ergonomia, certo? Então, essa é a primeira razão de você atuar com ergonomia em 2021, uma razão global. Depois a gente vai entrando com as razões específicas. O Limar perguntou se eu conhecia a Daniela Colombini e o Henrico, né, da Itália. Conheci sim, fiz curso com eles e tudo mais. Eu já tive o prazer de encontrar com eles 2 ou 3 vezes, não lembro, e lá foi uma delas. Fiz cursos e tudo mais, foi bem bacana, tá? Eu já vou respondendo mais perguntas, tá? Vi que a Vanessa mandou, já vou abrindo. Vou entrar aqui com o segundo tema, vou respondendo uma por vez para não ficar muito, não interromper muito o conteúdo, mas podem ir mandando que eu já respondo, tá? Segunda razão para você começar a atuar com ergonomia hoje, tá? O mercado é muito abundante. O que eu quero dizer com isso? Números, tá, gente? Números. Hoje a gente tem no Brasil 5 milhões de empresas.
abertas em funcionamento, né? Não só abertas com o CNPJ aberto, mas que não funcionam, em funcionamento. E nessas 5 milhões a gente nem conta MEI, microempresa, autônomo, não, é só empresa a partir de pequeno porte, que são as que precisam dos nossos serviços de ergonomia. 5 milhões é muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Para o número de profissionais que a gente tem, é ridículo. Vocês já vão ver que eu vou trazer mais dados para vocês relacionados a isso. Então, o mercado é muito abundante. E além de todo esse número de empresas, a gente sabe, claro, na sua cidade não tem 5 milhões de empresas, mas na sua cidade tem alguns mil, algumas milhares de empresas, né? Que você pode estar atendendo. E a gente não pensa, mas não é só empresa privada, empresa pública também precisa. E além desse grande número, né? Cada empresa que você atende, você pode vender mais que um serviço. Então, não existe um serviço que você atendeu na ergonomia com o seu cliente e você nunca mais, né, vai ver esse cliente. Muito pelo contrário. A gente, quem tem empresa, né, e tudo mais, o ideal é se fazer uma esteira de produtos que a gente fala, né? Então, o seu cliente, a empresa que você vai atender, ela chega para você através de um serviço, a gente chama esteira de produtos, mas seria esteira de serviços a melhor forma de falar isso, a melhor forma de abordar. O teu cliente, ele chega para começar com um serviço com você. Mas o bacana é você ter uma esteira e para esse teu cliente você poder vender mais que um serviço, né? E aí já puxando o gancho com outras profissões, então, por exemplo, o engenheiro de segurança, ele pode atuar com ergonomia e fornecer todos os outros serviços específicos da engenharia de segurança, né? Laudos de insalubridade, por exemplo, outros laudos, PGR agora que vai entrar, etc., que a gente já vai falar daqui a pouquinho, para esse mesmo cliente. Então, você vende várias vezes para o mesmo cliente. Então, a gente tem em uma ponta milhões de empresas, muitos clientes potenciais para atender, e por outro lado, você pode vender várias vezes para esse mesmo cliente. Pegando o ganchinho do fisioterapeuta, tá, gente? Que são exemplos mais fáceis de dar. Ele pode vender um serviço de ergonomia, o tanto fisioterapeuta como o profissional de educação física também. Ele pode vender esse serviço e também vender serviços específicos da área deles, por exemplo, ginástica laboral. Então, para o mesmo cliente, né, vários serviços, vender várias vezes. Todos os outros profissionais, né, de todas as áreas, pode vender um serviço de ergonomia para esse cliente, uma análise ergonômica, um laudo ergonômico, e depois vender um treinamento de ergonomia, uma palestra de ergonomia na CIPAT, na Semana Interna de Prevenção de Acidentes, depois fazer uma assistência técnica para uma perícia, caso essa empresa precise, esteja passando por um processo trabalhista, né, um funcionário está entrando ali com uma ação, ele pode ser assistente técnico dessa empresa. Então, a chance de você vender de novo para um cliente que já é seu é muito maior do que você prospectar um cliente novo. Então, na ergonomia, a gente tem uma infinidade de serviços que a gente pode vender, que um cliente nosso, às vezes, ele fica ali por anos, né? Eu tenho cliente de anos. Então, por isso que o mercado é abundante, porque numa ponta a gente tem milhares de empresas, em outra ponta a gente tem inúmeros serviços que a gente pode vender várias vezes para o mesmo cliente, né? Então, a roda gira muito na ergonomia, tá? Certo? Essa é a segunda razão para você atuar com ergonomia agora, começar a atuar com ergonomia agora, tá? Deixa eu ver aqui o chat. Olha só, para vocês verem que eu não estou mentindo. A Camila mandou. Comecei numa empresa oferecendo ginástica laboral e depois fiz a ET de um setor que ia começar a funcionar. Tá vendo como eu não estou mentindo? É real. Eu tenho empresa que eu já fiz várias coisas, ginástica laboral, AET,
laudo ergonômico específico de uma situação de trabalho, assistência técnica, treinamento, palestra, é um cliente que você consegue fidelizar, né? E quando você tem um bom serviço, quando você oferece um bom serviço para o teu cliente, o que acontece? Esse cliente ele volta, né? Ele fecha novos trabalhos com você, tá? Gente, dúvidas específicas do tema, eu abro e respondo na hora. Esse foi um recadinho que eu esqueci de dar no início. Dúvidas globais, comentários gerais de N outras coisas, se der tempo é no final da aula, tá? Então fiquem comigo até o final, que quando acabar o conteúdo de hoje eu abro para essas dúvidas extras, tá? Que não são específicas do conteúdo. Terceira razão, terceiro motivo para se atuar com ergonomia. Este ano, agora, escassez de profissionais, tá? A gente viu o número de empresas, a gente viu o número de serviços que a gente pode oferecer, vários. Eu já fiz uma aula sobre isso, tá? Depois vocês podem pesquisar no YouTube. Serviços além da análise ergonômica do trabalho é uma aula que eu já fiz, porque o nosso carro-chefe hoje é a análise ergonômica do trabalho. E aí a gente tem vários outros serviços extra, desses que eu comentei, que a gente pode vender várias vezes para o mesmo cliente, para uma mesma empresa, e já tem uma aula sobre isso muito legal, então anota para você assistir depois, serviços além da análise ergonômica, quando você tiver um tempinho, assiste. Então, a gente já tem, né, esses dois dados. E o número de profissionais é extremamente escasso. Ainda tem profissional fora da casinha que quer segurar mercado, que quer fechar o mercado, que quer amedrontar outros profissionais para não começar a atuar, que tem medo de passar conhecimento, que cria um curso nada a ver e dá 10% do conteúdo que ele prometeu, com medo de escassez de mercado, de escassez de empresas, de aumentar a concorrência. Pensa numa mente pequena e amedrontada essa. Porque, gente, nós temos aproximadamente 2.500 profissionais no Brasil que atuam com ergonomia. Vocês têm noção o que é isso? É ridículo o número, é ridículo. Eu não tenho agenda para atender. Esse final de ano, em dezembro, eu aumentei um pouquinho o meu time, não aumentei muito, porque também eu sou bem pé no chão, porque eu não tinha mais como atender a minha demanda de trabalho. E ainda extra, eu tenho meus cursos em que eu trabalho à noite, então durante todo o dia, exceto na segunda-feira, eu só atendo cliente. Só cliente de ergonomia com um N serviço. Eu só me dedico à noite, é um extra que eu faço dos cursos e final de semana também, dos meus cursos, workshop gratuito, etc. E eu não tinha mais como, a equipe que eu tinha, a gente não dava mais conta de atender, então eu remanejei, aumentei um pouquinho. Só que eu poderia dar um passo maior, mas eu não quis, né? Então, assim, é ridículo, gente. É aproximadamente 2.500 profissionais para atender 5 milhões de empresas. E ainda tem profissional fora da casinha que tem medo de compartilhar conhecimento, que quer fazer reserva de mercado e tudo mais. Então, assim, esqueçam isso. Se alguém algum dia te botou medo, falou que o mercado tá ruim, não sei o quê, com certeza, ou é um profissional ruim, que aí a notícia corre, né, gente? Se fez um mau serviço numa empresa, numa cidade, todo mundo se conversa. Cidade pequena, então. Ou é um profissional mente pequena que tá ali nadando e quer ficar nadando sozinho ali na região dele. E não quer te incentivar a entrar no mercado, tá? Porque, gente, sai da porta para a rua da sua casa. Tudo que você vê de comércio, escola, hospital, fábrica, indústria, hotel, restaurante, tudo precisa de ergonomia. E eu já atendi todos esses comércios que eu acabei de falar para vocês. Alguns é mais incomum, os meus menores, tudo mais. Mas todos precisam, algum dia eles vão precisar, né? Se não for no amor, é na dor. Se não for na prevenção, é por uma denúncia, um processo trabalhista, tá? Então, assim, gente, é gigante, tá, o número de possibilidades. Muitas empresas, para poucos profissionais, não tenham medo de começar. Não tenham medo de começar.
Quem dera 7 anos atrás alguém tivesse me falado isso com tanto entusiasmo da forma que eu falo. Eu não teria tanto medo, a quantia de medo que eu tive quando eu comecei, né? E realmente alguns profissionais querem atrapalhar o caminho de outros, é normal, vocês vão encontrar isso muito, aconteceu muito comigo até hoje, na verdade, mas hoje eu não dou mais bola, nem ligo, nem leio, nem respondo, mas eu digo, só vai porque a gente precisa de bons profissionais, a gente precisa muito, muito. Que mais que a gente tem aqui? Deixa eu dar uma espiadinha no chat. Olha, vocês viram, né? Camila tá aqui hoje confirmando tudo que eu tô falando, para vocês verem como que eu falo é verdade. Sou professora universitária, e tudo que aprendo de novo e tenho de experiências passo para os meus alunos, mas comigo não foi assim. Com vários, né? Conta aqui para mim de quem já atua com ergonomia ou atua com outras áreas, que já sentiu que outros profissionais te passaram medo para não começar a atuar com alguma coisa, te passaram insegurança, te ensinaram pelas metades. Manda aqui só para a gente ver quem aqui já passou por isso. Só para a gente medir aqui né? Vanessa mandou, tô bem entusiasmada com a área. Não perca esse entusiasmo, não perca, tá? Não perca nunca. Vamos lá. O que mais que a gente tem? Gente, quarta razão para começar a atuar com ergonomia agora. Não é caro para começar, tá? Por que que eu falo isso? Muitas pessoas pensam que é muito caro para começar a atuar com ergonomia, né? Muitas pessoas pensam isso. Só que caro ou barato também é relativo. Olha só, se você for colocar na ponta do lápis, para você abrir uma loja de roupa, uma loja de qualquer coisa, você tem que pagar aluguel, você tem que comprar estoque, você tem que pagar funcionários, tem que pagar IPTU, água, luz, um monte de custos fixos, né? Para você abrir um carrinho de cachorro-quente, você tem que comprar o carro, o veículo, a barraca, os equipamentos, estoque, investir em mídias sociais, etc., para começar, né? O que você precisa para começar a atuar com ergonomia hoje? Um computador, um celular, uma prancheta e uma trena. O cenário ideal, lindo, maravilhoso, era que você iniciasse comprando os equipamentos de medição que a gente tem que comprar alguns, mais ou menos 5 ou 6. Só que nem isso você precisa. Tem várias empresas aqui na minha cidade, eu não estou na minha cidade hoje, eu estou nos meus pais ainda, de mini férias, né? Férias camufladas. Mas você consegue alugar equipamentos. Então, assim, muitos dos equipamentos você consegue alugar, você não precisa nem comprar. O que eu recomendo para os meus alunos? Feche o teu primeiro trabalho, tipo, não tenho como comprar, ou é um ou é outro, né? Ou é uma coisa ou é outra. Feche o primeiro trabalho, o que você não tem para começar, aluga ou empresta de colegas da sua cidade, tá? E depois você vai receber por esse trabalho, e aí você pega uma parcela desse trabalho e aí sim você investe nos seus próprios equipamentos. Mas para a primeira, para a segunda, você não precisa comprar, né? Eu não vou dizer para você alugar para sempre, porque não é viável financeiramente, né? Não é tão caro comprar para você alugar a vida inteira. Então eu oriento. A primeira, a segunda ET aluga, aí pega o dinheiro desses primeiros trabalhos que chegou para você e investe nos seus, tá? Por que eu digo isso? Eu não sabia disso e eu fiquei procrastinando, ninguém nunca me contou e eu também não fui pesquisar, é uma coisa que você nem pensa. E aí, na minha primeira ET, eu fiquei desesperada, eu não queria fechar, não queria atender, tá? Essa primeira ET, porque eu não tinha os equipamentos. Olha só que ingenuidade. Imagina, minha filha, vai lá, aluga ou empresta, você pega esse dinheiro do seu primeiro trabalho e aí investe nos seus, né? Então, assim, é muito importante saber, às vezes é uma coisa boba que talvez para várias pessoas seja óbvio, mas não é tão óbvio. Para mim não foi, né?
Então, você tem essa opção. Por isso que eu te digo, não é caro para começar a atuar. Muito do que precisa você já tem um celular, você já deve ter um notebook, né? Ou um computador. Eu prefiro notebook porque eu levo meu notebook para registrar todas as minhas entrevistas que eu faço com os funcionários no cliente, né? Então é melhor. E uma trena e uma prancheta, quanto que é? R$ 20. O resto, que são os nossos equipamentos de medição, depois eu posso falar para vocês quais são no final, só para não fugir muito do tema, você pode alugar, você pode emprestar de um colega super gente boa da sua região que já atua, né? Então, várias possibilidades. E tá aí um novo mercado, né? Quando você tiver sua empresa de ergonomia, você também pode oferecer esse serviço de locação de equipamentos de ergonomia, né? É outra sacada que às vezes a gente não usa todos os dias, né? A não ser quem tem uma demanda muito grande, porque análise ambiental, por exemplo, é um bracinho da análise ergonômica. A gente tem outros 4, 5 grupos de análise que a gente tem que fazer. Análise biomecânica, de equipamentos imobiliários, psicossocial cognitiva, que mais organizacional. Então, a gente usa ali alguns dias, pelo menos aqui, né? Eu dedico alguns dias para fazer análises ambientais, né? Então, até para remanejar entre as empresas que a gente atende. Então, não se usa todos os dias, principalmente se você está começando. Você pode ali pagar os seus próprios equipamentos de medição ambiental com o valor das locações, né? Você parcela lá na loja, a parcela do equipamento de medição ambiental pode ser, quem sabe, o seu aluguel que você ganha por não usar todos os dias, né? Então, essa foi mais uma sacada, essa foi a quarta razão, né, para você começar a atuar com ergonomia hoje. E agora a gente vai para a quinta razão do porquê que você precisa começar a atuar com ergonomia urgentemente. Agora eu vou entrar com itens específicos, tá? Dos últimos acontecimentos e tudo mais, para vocês mergulharem no que está acontecendo agora, quem é novo por aqui, quem é novo na ergonomia, para entender que a gente teve mudanças e que essas mudanças que aconteceram irão nos trazer novas demandas de trabalho. Por isso que se já era escasso o número de profissionais, agora então, com certeza, eu acredito que vai ser mais escasso ainda. Vamos lá. Quinta razão, por conta da nova NR17, tá? A NR17 é a nossa norma regulamentadora de ergonomia no Brasil. Então, a gente tem uma norma específica que regulamenta a parte de ergonomia para as empresas públicas e privadas, tá? Para aqueles funcionários trabalharem com conforto, segurança e efetividade nos seus trabalhos, que esses são os 3 pilares da ergonomia. E as empresas têm que cumprir com dezenas de normas regulamentadoras. A gente tem hoje, se não me falha a memória, 37, e uma delas é a ergonomia. Existem normas regulamentadoras específicas, por exemplo, norma regulamentadora para a construção civil. Ok, essa norma só a construção civil tem que cumprir, mas a ergonomia é uma norma geral, digamos assim, que todas as empresas de todos os ramos precisam cumprir. E a gente teve uma atualização depois de décadas, né? Graças a Deus, a gente estava esperando ansioso. A gente teve uma atualização da norma e saiu a proposta de texto. Ela não foi publicada oficialmente ainda. A gente está esperando a publicação oficial. Eu ouvi rumores que vai ser lá por agosto, não sei. Cada hora falam uma coisa, eu nem me meto, nem fico chutando ou querendo especular, eu só espero ela sair, né? Porque não vai mudar minha realidade eu ficar querendo porque querendo saber exatamente a data e o dia para mim não muda, né? Os meus clientes eu tô atendendo normalmente, a gente só vai mudar o que for preciso mudar depois que ela ser publicada. Então eu não sofro por antecipação. Porém, a gente sabe que a nova NR17, ela mudou o texto, vai mudar com certeza, a proposta de texto já trouxe algumas mudanças, e para essas mudanças que irão acontecer, que a norma vai trazer oficialmente, agora em 2021, as empresas precisarão se readequar, digamos assim. Então, a gente tem 2 cenários. Primeiro, a gente tem as empresas que
fizeram nada de ergonomia. A gente tem as empresas que a gente chama das empresas ruins, que nunca olharam para ergonomia. Então, a nova NR17 já vai dar uma forçada para essas empresas que ignoravam, né? E a gente tem um segundo cenário, que são das empresas que já tinham ergonomia, já tinham análise ergonômica, etc., que vão precisar o quê? Se readequar em situações novas que a nova NR17 vai trazer para a gente. Então, a gente vai ter com certeza absoluta uma nova demanda de trabalho, né? Que a gente. Quando eu digo uma nova demanda que a gente não tinha antes, não é que antes não tinha trabalho. São os trabalhos que a gente já tem hoje, mais esses novos, né? Porque o que a gente já fazia não deixou de ser obrigatório, não deixou de existir, né? Não deixou, as demandas não deixaram de existir, a gente continua fazendo. Mas isso é além do que a gente já fazia. E uma dessas coisas além do que a gente já fazia é a avaliação ergonômica preliminar, por exemplo, né? Não tá oficial ainda, não foi batido o martelo ainda, mas tudo indica que sim, isso vai entrar em vigor, né? Até porque conversa um pouquinho com o GRO, com o PGR, que é uma avaliação que, de maneira geral, a gente não fazia antes, né? A gente até quem é o meu aluno do MDD, do curso de AET, a gente sabe que lá no nosso método, a primeira etapa da nossa análise ergonômica é algo muito similar com uma avaliação preliminar, né? Que a gente faz identificação de todos os fatores de risco, depois analisa, etc. Então, isso não deixa de ser, né? Só que a gente não fazia isso como um documento extra, como um trabalho extra, como uma análise extra. Eu digo a gente, mas na verdade é eu, né? Com a minha experiência, com meus clientes, com a minha empresa, etc. Mas, de modo geral, com todas as pessoas que eu converso, não era uma demanda. Inclusive, não está tendo ainda pedidos, né? Eu só tive um orçamento até agora. Por quê? Porque as empresas já estão calejadas, né? Elas só vão esperar entrar em vigor para, de fato, solicitar esse serviço. Por quê? Porque o que acontece? Elas já foram calejadas com a social, né? Foi prorrogado e acabou que ainda não entrou em vigor a parte de ergonomia. Então, e muitas já tinham ido atrás, já tinham se adequado, já estavam prontas para lançar. Então, agora, né, não que seja ruim, isso é ótimo, mas talvez não para o bolso da empresa naquele momento, etc. Então, agora elas já estão mais calejadas, né? Elas estão esperando publicar oficialmente para daí realmente correr atrás do prejuízo, né? Fazer o que tem que ser feito. Mas tudo bem, né? A gente tem tempo aí para se preparar tranquilamente para essa nova demanda que vai surgir. Então, é uma nova demanda, acredito que será reforço. Não foi publicado oficialmente, está em análise ainda, né? Está em discussão, mas eu acredito que ela não vai cair fora, né? Que ela vai se manter, certo? Então, essa é a quinta razão para você começar a se preparar para atuar agora, né, com ergonomia. Não deixe para depois. Deixa eu virar aqui meu rascunho, que já foi mais uma folha. Olha aqui, gente. Sexta razão. O Elimar mandou, né? Depois que publica, né? Ainda tem bastante tempo para se preparar, né? Quase um ano aí. Perfeito. Vamos lá. Sexta razão para começar a atuar com ergonomia agora, né? Se preparar, etc. Nova NR1 com o PGR e com o GRO, né? Essa sim é uma demanda bem nova para a gente. Boas empresas que já tinham um processo de gestão muito bem feito, através de ISOs internacionais, já fazia tudo que o PGR e o GRO pede, mas a grande, massiva maioria das empresas não faziam. O que é isso, Débora? Lembra que eu comentei com vocês que eu tô falando bem detalhadamente, que eu sei que tem muita gente nova aqui, tá, gente? Mas quem já tá calejado aí de ouvir, nunca é demais ouvir de novo, mas vamos lá. Dentre as NRs que eu comentei com vocês, que a gente tem 37, que é da Secretaria da Economia, antigo Ministério da Economia, que regulamenta o trabalho no Brasil, a gente tem a NR1, que é a primeira delas, né? Que abre as portas da empresa, digamos assim.
Essa NR1 já foi revisada, já foi publicada e entra em vigor em agosto de 2021. Agora, tá? Dentro da revisão dessa norma, chegou para a gente que isso é novidade, digamos assim, para algumas empresas, o GRO e o PGR. O GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Dentro do GRO tem o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. O GRO é algo que acontece, não é algo palpável, é um gerenciamento que acontece ali na empresa, né? E o PGR é o que de fato acontece, o que a gente tem que registrar, documentar, tudo para nutrir o GRO, digamos assim, né? Que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que vai nutrir o GRO, né? Com os documentos, com tudo bonitinho. O PGR, eu vou resumir aqui, tá, gente? Porque a aula não é sobre esse tema, eu tô para marcar uma aula só com esse tema para a gente detalhar, mas para resumir para quem está chegando agora, precisa se inteirar no assunto, o PGR, ele precisa de algumas documentações mínimas ali para dizer que a empresa realmente tem um programa de gerenciamento de riscos, né? Dentre eles, tem que fazer avaliação dos perigos ocupacionais, análise dos riscos ocupacionais. Aí, a partir dessas avaliações e análises, vai compor o inventário de riscos, que é um outro documento, e um plano de ação em cima dos riscos encontrados. E de todos esses riscos, avaliação preliminar dos perigos, análise, plano de ação, tudo mais, entram os riscos ergonômicos, né? Então, agora, uma vez antes da nova NR1, a gente espera, né, que isso de fato aconteça. Antes, os documentos eram todos individualizados, né, separados, não se conversavam, todas as análises, os programas, cada profissional fazia o seu e ninguém olhava para o de ninguém. Então, eu sou ergonomista e eu não vou lá olhar as outras coisas, né? Eu olho ambulatório, queixas, etc., mas não vou entrar a fundo em outras questões, né, de outras áreas. E era tudo meio individualizado e o principal problema, no meu ver, eram os documentos engavetados, né? Então, fazia uma análise ergonômica, pum, fiz, engavetei, mas uma análise ergonômica só feita e analisada, ela não tem valor. O que realmente tem valor na análise ergonômica é o plano de ação sendo executado. Então, encontrei esses riscos, essas são as sugestões de melhoria para minimizar ou eliminar esses riscos. Está aqui o plano de ação com o cronograma de ações. Vamos executar? Estamos executando, aí sim, né, está tendo efetividade naquela sua análise. Inicia-se um programa de ergonomia a partir de uma análise ergonômica, mas não era o que acontecia, né? A minoria das empresas que colocavam em ação, né, em prática, o que foi encontrado de risco e as sugestões para minimizar ou eliminar. Tudo indica que com o PGR, até porque uma das etapas para compor o PGR é o cronograma, né, dentro de um plano de ação, cronograma de implementações ativo, né, vivo. A gente acredita que esse cenário vai mudar, né? E dentro de tudo isso que a gente falou, tem a avaliação dos perigos em ergonomia, que são os fatores de riscos ergonômicos, análise dos riscos ergonômicos, fazer um inventário de riscos que contemple os riscos ergonômicos e um plano de ação voltado para esses riscos ergonômicos encontrados com o cronograma e tudo mais. Resumindo muito, é isso, tá? Me perdoem pelos pulos que eu dei, pelo resumo, para quem é entendido do assunto, mas para quem está começando agora, eu precisava dar essa palhinha rápida para vocês entenderem que é uma nova demanda que vai ter agora em 2021. Alguns profissionais já estão começando em algumas empresas a fazer, principalmente as grandes, né? Porque em agosto é para já ter iniciado, né? E não iniciar depois disso, é para as empresas já terem, né? Porque como entra em vigor em agosto, se tiver alguma empresa que tem alguma fiscalização, alguma auditoria relacionada ao trabalho, ela já tem, ela com certeza, os auditores já vão solicitar isso, ela já tem que ter em mãos alguma coisa para apresentar, né? Então, realmente, algumas empresas já estão começando, geralmente as maiores, e
a tendência é isso ir aumentando essa demanda muito em agosto, então vai explodir, né? Que a massiva maioria deixa para a última hora, então é mais uma demanda que a gente vai ter, tá? E, gente, a sétima razão para atuar com ergonomia hoje, aí eu vou responder as dúvidas de vocês, algumas dúvidas que vocês mandaram, tá? É que a ergonomia está muito em evidência. Então, é uma outra razão para você começar a atuar agora. Por que ela entrou tanto em evidência? Por conta da pandemia. Nossa, mas como assim? A pandemia fechou tantos negócios, congelou tantos outros, etc. Como que a ergonomia pôde ficar em evidência na pandemia? Vou fazer um histórico bem rapidinho para vocês. O que aconteceu? As pessoas foram para casa para trabalhar em casa. Só que nas nossas casas, as pessoas não tinham um posto de trabalho ergonomicamente correto, uma cadeira boa, uma iluminação boa, que mais? Uma mesa boa, equipamentos, uma casa silenciosa, às vezes espaço para trabalhar não tinha um quarto extra, não tem uma sala enorme. E aí começaram a ter os problemas relacionados à falta da ergonomia, que é tudo isso que eu acabei de falar. Então começaram dores no pescoço, nas pernas, nas costas, nos punhos, nos ombros, dor de cabeça, estresse, porque não tem um ambiente adequado, é barulhento, é quente, é mal iluminado, e aí começaram vários problemas, tanto biomecânicos, quanto organizacionais, quanto ambientais, e quando as pessoas iam pesquisar, né, o que está acontecendo, por que eu, lá na empresa eu trabalho tão bem, aqui eu não consigo, eu não rendo, eu não produzo, ou ao contrário, estou trabalhando triplo, por que disso? As pessoas se deparavam que tudo isso que estava faltando para elas era ergonomia, né? E nunca teve tão em alta pesquisa sobre ergonomia, trabalho em home office e cadeira para trabalhar em home office, cadeira ergonômica. Então, entraram nos rankings por muito tempo e muitos leigos que nem imaginavam que ergonomia existia, né? O que era isso? Passaram a conhecer o que era ergonomia, né? E o que nos traz isso? O que nos trouxe? Nos trouxe novas demandas de trabalho, tá? Veja bem, uma vez que nós, profissionais de ergonomia, só atuávamos com empresas públicas ou privadas, esse era o nosso público-alvo, tá? Era o nosso principal público para atender, eram as empresas. Quem nos contratava eram as empresas. Quem nos pagava eram as empresas. Quem fechava contrato com a gente eram empresas. Na pandemia, além da gente ter esse cliente, né, que reduziu um pouco na pandemia, mas ele não sumiu, ele não desapareceu, teve um novo cliente, um novo público-alvo, que eram as pessoas físicas, não apenas as pessoas jurídicas. Então, autônomos nos procuraram, profissionais CLT que não queriam esperar quando a empresa iria investir nisso para eles, etc, etc. Falaram, não, eu mesmo vou investir, eu mesmo vou pagar, eu mesmo vou adquirir meus equipamentos, porque eu tô cansada, eu tô com dor, eu tô estressada, eu preciso melhorar hoje, né, meu dia a dia. Então, a gente tem um novo cliente, um novo avatar, um novo potencial cliente, um novo público-alvo que a gente não tinha antes, era muito raro. Olha, só para vocês terem uma ideia, em 7 anos que eu atuo, eu só tinha atendido duas profissionais autônomas, ou uma era, como é que foi? Uma era uma médica, que ela queria melhorar o consultório dela, então ela era, dá até para dizer que ela era uma empresa, mas é que ela era sozinha, então eu conto como um profissional autônomo. E a outra, que era uma profissional de um órgão público, que ela ia começar a atuar com home office, mas ela precisava laudar o home office dela para o órgão dela liberar que ela poderia, que ela estava apta para trabalhar em home office. Gente, em 7 anos. Agora, na pandemia, em questão de 6 meses, eu atendi 11 profissionais autônomos com a questão de ergonomia no home office.
E isso que eu nem estava tão ligada nisso, né? Depois de um tempo que eu virei a chavinha e falei, opa, eu também preciso olhar para esse público porque eu não tinha antes e agora eu tenho. Então, olha só, gente, esse ano vai ser o ano que mais as pessoas vão contratar profissionais de ergonomia para terem treinamentos de ergonomia ou palestra e adequação do seu home office com a questão ergonômica. Por quê? Ah, Débora, mas a pandemia está acabando. Não sei, né? Primeiro de tudo, não sei. Mas muitos profissionais vão continuar no home office mesmo que a pandemia acabe. Porque é possível. Muitas pessoas imaginavam que era impossível trabalhar de casa e viram que é totalmente possível, né? E além disso, as pessoas perceberam dos malefícios ano passado e agora que estão guardaram dinheiro e agora que vão conseguir investir nisso. Então não é assim, ah, tô com dor, vou contratar um profissional para me ajudar. Para algumas pessoas é assim, para outras não. Tem que ter uma preparação ali financeira para você investir. E agora, muitas pessoas que já perceberam que precisam dessa ajuda, agora que conseguiram guardar para investir nisso, né? Então, 2021 vai ser muito forte para isso também, né? Para a gente atender não só empresas, mas também, não só PJ, mas também PF, né? Pessoas físicas autônomas e também CLT, que não vai esperar a empresa investir, está investindo por conta própria. Atendi vários dessa forma. Para ser bem sincera, eu atendi mais profissionais que têm um vínculo empregatício do que autônomos, que eles não quiseram esperar a empresa fazer esse investimento, etc. Tá? Então, gente, essas foram as 7 razões do porquê você deveria começar a atuar com ergonomia hoje, né? Esse é minha contribuição, meu incentivo para te passar um pouco mais de segurança, né, com dados e tudo mais, para você ver que realmente tem campo, tem poucos profissionais, tem muitas empresas, a remuneração é boa, temos colegas dispostos a ajudar, né? Então, assim, não, se você tem um medo, uma insegurança, eu precisava de um empurrãozinho, espero ter dado. E agora eu vou voltar um pouquinho para ver se tem dúvidas que ficaram para trás. E se vocês tiverem mais dúvidas, manda aqui no chat, que eu tenho uns minutinhos aqui ainda para responder, tá? E espero que vocês tenham gostado. Me mandem aí também o que vocês acharam do conteúdo da aula, que é importante eu saber. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A Vanessa mandou lá em cima, ó. Débora, sou farmacêutica, estou iniciando o curso com você. Que maravilha, Vanessa! Gostaria de saber como eu crio um vínculo colaborativo com profissionais fisioterapeutas para elaboração das AETs. Vanessa, pelo que entendi, você faz o MDD, né? Você falou que está iniciando o meu curso, então você está iniciando o meu treinamento de passo a passo de AET, é isso? Só confirma para mim. Ah, perfeito. Eu diria que a melhor forma de você fazer essa parceria com fisioterapeutas, que é justamente para, digamos assim, suprir a parte que te falta, né? Que você tem menos facilidade, caso você queira. Eu te digo, no MDD eu tenho certeza que você vai aprender biomecânica, análise ambiental, tudo, porque de fato é muito detalhado, muito, muito, muito detalhado. Mas caso você se sinta insegura, prefira começar com alguém, com algum colega, eu acho que a melhor forma de você conseguir uma parceria nesse sentido é ir lá na comunidade do curso, lá no MDD, lá do Facebook, e procurar alguém de lá da sua região para fazer uma parceria. Por quê? Primeiro, porque no MDD a gente tem profissionais de todos os estados do Brasil lá na comunidade do Face, então com certeza você vai encontrar alguém. Segundo, porque esse profissional já conhece a metodologia que você vai utilizar, que é o MDD, o método Débora Dengo de análise ergonômica do trabalho, para quem não conhece, não ficar perdido no que a gente está falando, né? Que é o meu treinamento de AET. Então, vocês já vão falar a mesma língua, vocês já
vocês já têm o mesmo método, que é o mesmo que eu uso, que vai ser o mesmo dos outros colegas, né? Então, eu acho que é um bom caminho, tá? E se porventura não encontrei ou, né, não deu certo, alguma coisa nesse sentido, acho que você poderia fazer uma busca no LinkedIn, tá? Então, assim, lá no LinkedIn a gente tem filtros, né? A gente consegue encontrar qual o profissional que a gente está procurando, em qual cidade, né? Em qual local, em qual estado. Aí você poderia fazer uma prospecção ativa, né? Procurando os profissionais que você gostaria de fazer uma parceria de acordo com as competências que eles têm, que o LinkedIn mostra para a gente, e mandar mensagem, né? Fazer uma prospecção ativa. Mas eu acredito que lá na nossa comunidade fechada do MDD você consiga, tá? E se não conseguir, parte para o LinkedIn, com certeza, né? Tem muitas opções, aí vocês têm que ajustar, né? A metodologia para vocês trabalharem de uma forma harmonizada, né? Digamos assim, porque se um faz de uma forma muito diferente do outro, pode dar algum, não vou dizer conflito, mas como posso dizer, um tá indo para um lado, outro para o outro, né? Ou falando linguagens diferentes. Por isso que primeira opção é MDD, depois LinkedIn, tá bom? Olha aqui, o Reinaldo mandou uma pergunta aqui, assim, ó. Débora, para você exercer ergonomia profissionalmente como ergonomista, você precisou obter uma certificação na Bergo? Não, tá? A Bergo ela é uma associação brasileira que não é obrigatória, ela não tem poder legal. Então, eu atuo há 7 anos, não sou credenciada da Bergo, nunca fiz pós em uma instituição da Bergo, nada disso. Tá? Eu me capacitei em outras instituições, fazendo cursos com outros profissionais, não tem nenhuma obrigatoriedade, tá? E isso é uma opção própria de cada profissional. Tem profissional que gosta ou que quer, mas no meu caso não fiz, não é obrigatório, não foi preciso e até hoje nunca. Eu já atendi, eu fiz a contabilidade no fechamento de 2020. 80 empresas eu atendi ao longo desses 7 anos, nunca nenhuma perguntou se eu tinha credenciamento da Bergo ou feito uma pós numa instituição credenciada da Bergo, nada disso, tá? Hoje em dia, os clientes, as empresas, eles querem resultados, eles querem profissionais que resolvam os problemas deles, não que mostrem títulos e eu fiz isso, eu tenho aquilo e etc, tá? Não tô dizendo que é ruim, não tô dizendo que eu não gosto, nada disso, eu estou dizendo que eu não fiz e que na minha região nenhum cliente nunca pediu. Mas quem tem vontade, quem gostaria de ter, eu incentivo, mas não é obrigatório. Vocês têm que ter uma noção clara de que não é obrigatório, porque às vezes a gente pensa que é e acaba adiando porque é muito caro e acaba não fazendo e às vezes adiando um sonho porque absorveu às vezes uma informação equivocada, achando que era. Eu já vi profissionais falando que é obrigatório. Se fosse obrigatório, eu tinha que estar na cadeia, né? Porque eu já atendi quase uma centena de empresas e eu não tenho nada disso, tá? Justamente porque não é obrigatório. Se fosse, com certeza eu iria fazer, porque eu sigo tudo certinho, sou uma pessoa extremamente honesta e faço o que tem que ser feito. Realmente é porque isso não precisa, tá? O Neri, ele perguntou assim: sou apenas técnico de segurança, não posso atuar como ergonomia, nem mesmo como auxiliar em ergonomia? Veja, Neri, o que eu te oriento a você e aos colegas que são técnicos nesse caso? Por motivos que eu desconheço, né, precisa ter nível superior, algum nível superior para atuar com ergonomia. Não fui eu que fiz essa nota, então, assim, é o que está escrito, né? E porque eu acho vocês extremamente competentes também para atuar com ergonomia. Então, por algum motivo, não dá. Mas qual é uma saída boa? Uma saída boa é você fazer parcerias com profissionais que têm nível superior, são capacitados, e você também se capacitar com ergonomia, porque muitos profissionais ficam presos em quem pode e quem não pode atuar. Mas se for ver
de forma íntegra, quem pode atuar é quem sabe, quem está capacitado. Então, beleza, a gente tem as questões legais, mas a gente tem também as questões de estou capacitado para isso e sei o que estou fazendo, estudei, me preparei, fiz cursos, vou entrar no cliente sabendo o que eu preciso fazer, aí sim é o melhor cenário. Então, eu te recomendaria se capacitar na área e fazer parcerias com profissionais, com graduação, etc, etc, aquilo que a gente já sabe, para poder atuar junto. O que é atuar juntos? É vocês dois fazem uma parcela da ET ou de outros trabalhos. Por exemplo, os técnicos de segurança são muito melhores em medições ambientais, em manusear equipamentos de medição ambiental do que um fisioterapeuta. Então, por exemplo, um técnico poderia fazer uma parceria com um fisioterapeuta e ajudar só na parte ambiental, por exemplo, né? Que as demais áreas o fisioterapeuta ele tá tranquilo, né? Domina. Mas ambiental é a pulga do fisioterapeuta, né? Nossa, a gente sai sem saber nada, ninguém ensina em lugar nenhum, né? Quem aqui concorda, manda aí no chat. A gente não aprende, né? A gente tem que aprender na raça, na raiva, ou lá no MDD, que no MDD eu ensino. Mas assim, é uma forma. E quando eu falo fazer parcerias, é os dois fazem e os dois assinam. Por quê? Conheço vários profissionais, por exemplo, médico, engenheiro, fisioterapeuta, que infelizmente dão para o técnico fazer tudo e só eles assinam como se eles tivessem feito. Ah, você faz e eu assino, porque o que importa é a assinatura. Gente, não é a assinatura que importa. É o trabalho que importa. O que foi feito, por quem foi feito e como foi feito. E aí, claro, quem está envolvido tem que assinar. Então, esse é um caminho que você pode fazer, tá? Fazer parceria só por conta dessa questão legal de graduação, etc. E, gente, não se sujeitem a fazer isso, que isso realmente é errado. Eu sou um técnico, eu faço uma ET e eu dou R$ 500 para um engenheiro assinar, para um fisioterapeuta assinar. Gente, isso dá um problema de um tamanho que vocês não têm noção. E, infelizmente, isso acontece. Por que eu sei que isso acontece? Primeiro, porque vários alunos já me contaram. Segundo, já me fizeram uma proposta indecente. Acho que a pessoa se arrependeu até o último dia de vida por ter feito essa proposta para mim. Porque fez a proposta, tem as meninas aqui, são estagiárias, elas podem assinar, fazer e você assina? Minha filha, jamais eu vou assinar algo que eu não fiz. Mas nunca na minha vida. Eu não fiz trocentos cursos no Brasil, fora do Brasil, uma graduação de 4 anos, estudei fora, estudei inglês para traduzir as normas internacionais de ergonomia para mim, para minha empresa e para os meus alunos, para eu assinar um negócio que eu nem sei quem está fazendo. Você tá maluca. Então, assim, não façam isso, tá? Não façam isso. Tem várias opções bacanas para vocês poderem atuar também, tá bom? A Cristiane mandou aqui, ó. Sou TST e me formei recentemente em tecnólogo de segurança do trabalho. O que posso fazer nessa área? Tudo, tá? O tecnólogo em segurança, ele tem graduação de nível superior, ele é classificado como nível superior. Então, você pode fazer tudo da ergonomia. Claro, você tem que se capacitar, como eu acabei de comentar com vocês, né? Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que ter feito curso, se capacitado, investido nisso, para você saber o que você está fazendo. Mas de forma legal, você pode fazer, tá? Você pode fazer tudo que os profissionais que atuam com ergonomia fazem. Todos os serviços, menos, claro, ginástica laboral, tá, gente? Porque ginástica laboral, só quem pode executar é o profissional de educação física e o fisioterapeuta. Os outros serviços relacionados à área de saúde ocupacional, não, relacionados à área de ergonomia, aí todos os profissionais podem, porque ergonomia é multidisciplinar, tá? Ricardo mandou ali, meu aluno. Obrigada, Ricardo, que maravilha. Sucesso para você.
A Cíntia perguntou se eu darei cursos e a partir de quando, tá? Cíntia, eu dou cursos de ergonomia, de análise ergonômica do trabalho, 100% online. Não está com as inscrições abertas agora, mas o que está com as inscrições abertas agora é o workshop gratuito que vai começar dia 25 de janeiro. Se chama Workshop Ergo Empreendedor, que a gente vai falar sobre como começar na ergonomia, por onde começar, como empreender, como criar uma consultoria de ergonomia. Acabei de enviar o link aqui para vocês no chat. Façam a inscrição, é gratuito, é dos dias 25 de janeiro a 31 de janeiro, tá? E o próximo curso do MDD, se não me falha a memória, é em fevereiro, tá? Início de fevereiro. Mas se você se cadastrar no workshop, que eu acabei de mandar o link, você recebe, né, como eu tenho o seu e-mail, não, você já tem, a maioria de vocês já tem e-mail, mas por precaução, né, cadastra de novo, porque vocês recebem os avisos de quando abre nova turma. E Limar, de novo, reforçando, tá? Aqui a gente não se compartilha dados pessoais, porque eu não conheço quem tá aqui, né? Então, assim, não é recomendado, tá? Você mandou o site da tua empresa, contato pessoal, não é recomendado, tá? Sinto muito, mas é que eu não conheço todo mundo que tá aqui, então eu não tenho controle sobre quem tá aqui, quais são as intenções, tá? Então, aqui focar no conteúdo e dúvida do conteúdo, senão eu tenho que desativar o chat, infelizmente. Que mais? Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. Cíntia, sou fono e vi que você viu dentro das perspectivas da ergonomia dentro dessa área. Com certeza, Cíntia, o que me motivou foi que eu trabalhei com uma fono num banco, com uma fono do trabalho e tinha muita relação, sabe? E hoje eu sou paciente da minha fono, que eu trabalhei no banco com ela. Eu fazia físio do trabalho, e ergonomia, ela fazia fono do trabalho. E eu vi que tinha muita relação e que a gente conversava e ela entendia muito do que eu falava de ergonomia e que falta essa parcela da fono na ergonomia também. E como eu falei, vocês podem oferecer os serviços da fono do trabalho para a mesma empresa que você vai fornecer serviço de ergonomia. Então, é muito bacana, sabe? É muito, muito bacana, porque é aquele negócio da esteira de produtos, da esteira de serviços que eu comentei com vocês no início da aula, né? A gente pode pegar a nossa graduação de base e também fornecer serviços para as empresas, além dos serviços da ergonomia, e vender várias vezes para o mesmo cliente, né? É a forma mais próspera de crescer um negócio. Então, é muito, muito bacana. Que mais? Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Quais os equipamentos, tá, que precisa para análise ergonômica? Primeiro, luxímetro, para avaliar luz, iluminação. Quem é meu aluno aí, vai escrevendo aí, fazendo um favor, faz um favorzinho para a prof. Vai escrevendo aí, vocês que já estão calejados aí, que já conhecem. Luxímetro, que atende a NH11, tá? Decibelímetro para análise de ruído pontual. Anemômetro, para medir a velocidade do ar. Termohigrômetro ou medidor de estresse térmico para avaliar a temperatura de bulbo seco e de bulbo úmido. E alguns profissionais também utilizam o dosímetro para avaliação de ruído. Só que assim, o dosímetro para avaliação de ruído é mais ruído de alta intensidade, né, de altos volumes, mas quando a gente tem um ruído que ele muda muito, então o trabalhador ele muda de vários lugares, ele trabalha em vários lugares que tem vários ruídos diferentes ao longo do dia. O dosímetro seria bacana para fazer essa avaliação contínua por algumas horas do dia, para você ter uma moda, uma média ali, tá?
mas o que a gente mais utiliza na ergonomia, porque as pessoas confundem insalubridade com NR15, com ruído para ambiente insalubre, para perda auditiva, não é nada disso, né? O nosso ruído é para conforto acústico. Se eu estou trabalhando confortavelmente no meu ambiente, não é um ruído de perda auditiva, de adicional de insalubridade, de ruído, não tem nada a ver, né? Então, muitos profissionais confundem. Por conta disso, o equipamento que a gente mais utiliza é o decibelímetro, que é para ruído pontual, em ambiente que tem ruído contínuo, mas também é importante o dosímetro para essas situações, tá? Pessoal, escrevam ali, se vocês não souberem, deixa eu mandar aqui, termigrômetro, oxímetro, anemômetro. O que mais que eu falei? Esqueci. Acho que é isso, né? Acho que foram todos. Ou medidor de estresse térmico. Não é o termômetro simples, tá? O termômetro simples, ele só avalia a temperatura de bulbo seco. E a temperatura da ergonomia que a gente avalia para conforto térmico é a temperatura efetiva, que precisa do bulbo seco, do bulbo úmido e da velocidade do ar. Então, a gente não pode comprar um termômetro com um simples, que só mede temperatura de bulbo seco, senão a gente não consegue fazer o cruzamento no ábaco e ter os valores de referência da temperatura efetiva, tá? Eu já fiz uma aula sobre isso. É só para quem tá aí, que nem aquele meme da Nazaré, assim, fazendo os cálculos. Meu Deus, o que ela tá falando? O que é isso? Eu já fiz uma aula que é só digitar lá no Google. Análise da temperatura efetiva para ergonomia, conforto térmico, que vocês vão entender tudo isso que eu tô falando, todas essas coisas difíceis para quem está começando agora, mas que não é difícil, tá? Fiquem bem tranquilos. Reinaldo perguntou: ergonomista trabalha junto com higienista ocupacional? Não, só se, por exemplo, na minha empresa eu forneço serviços de ergonomia e de higiene ocupacional. Aí vai eu e o higienista ocupacional atender juntos o cliente. Mas não é algo que não nasceram juntos, não é obrigatório, tá? Nada disso. Se quiserem trabalhar juntos, mas a nossa área não é complementar, como posso dizer? A ergonomia não trabalha junto com a higiene ocupacional. Elas se complementam, a empresa precisa das duas, mas uma não depende da outra, digamos assim, para existir. Então, não vai trabalhar junto de forma geral, naturalmente, só se for algo específico mesmo, tá? No GRO, no PGR, aí todos os profissionais vão se conversar, vão trabalhar juntos, mas mesmo assim, cada um também no seu quadrado, cada um na sua grande área, digamos assim, né? Até porque nem sei a contribuir com o higienista, não conheço nada de higiene ocupacional e nem quero aprender. A ergonomia já me consome bastante, brincadeiras à parte, mas a gente sempre se ajuda, se conversa, mas não é algo eu preciso de um higienista ocupacional comigo para atuar com ergonomia. Isso não, tá? E vice-versa também. O higienista também não precisa do ergonomista. A gente tem caminhos diferentes, atuações diferentes, laudos obrigatórios que a gente tem que fazer cada um na nossa área, tá bom? Gente, eu acho que eu zerei as perguntas, tá? Se eu falhei com alguém, me manda depois um direct, um e-mail, responde, me manda uma mensagem que eu te ajudo depois. Mas eu acho que a gente vai ficando por aqui. Eu acho que eu respondi todos. Espero que vocês tenham gostado. Quem aqui quer bater uma foto comigo? Quem aqui quer tirar uma foto de recordação aí do nosso encontro de hoje? Liga a câmera. No final, às vezes eu esqueço, né? Quem tá aqui há mais tempo sabe que várias aulas eu esqueço de tirar foto, mas hoje lembrei. Então, quem quiser ir bater uma fotinho para sair aí, para a gente salvar a aula de hoje, só ligar a câmera que eu tiro um print aqui.
Aí, ó, tô vendo vários alunos meus, o Márcio. Oi, Márcio, tudo bom? Maravilha. Quem mais, gente? Posso tirar ou vocês estão entrando? Aí, estão entrando, vão entrando, vão entrando. Aê, vamos encher uma tela aqui, gente. Vamos encher uma tela aqui. Posso tirar todo mundo aí? Aí, falta 4 para encher uma tela. Vamos lá. Falta 4. Vou entrando, gente, sem vergonha. Vou tirar aqui. Aí, falta 3, falta 2, falta 1. Aê, fechamos uma tela. Vamos lá. No 3, gente. No 3. Espera aí que eu tirei uma sem querer. No 3. 1, 2, 3 e... Aê! Maravilha! Gente, obrigada por hoje. Espero que vocês tenham gostado. A princípio, toda segunda-feira estamos aqui às 5, nesse bate local. Ao longo do ano a gente faz programações diferentes, mas eu aviso vocês. Espero ter ajudado, dar esse empurrãozinho, esse incentivo. Contem comigo na caminhada. Grande beijo, feliz 2021, de muita prosperidade, saúde, muito trabalho para a gente. Tchau, tchau.